Continuando aqui, mais um vídeo falando sobre a solidão, você morar sozinho ou morar com alguém, né? No caso de você sair do país, é aquilo, esteja bastante preparado, saia do país com tudo planejado, né? Onde você vai ficar, a média de custo de vida que você vai ter, esperando algumas coisas, com uma certa organização financeira para você não gastar muito. Se planeje e mantenha o seu plano, né? Porque às vezes você vai chegar no lugar também, vai conseguir um emprego legal que você vai começar a torrar dinheiro. Né? Sempre ali se planeja, porque muita gente, né, que é o meu caso, às vezes tem que ajudar a família, tem gente que não precisa, aí ele vem para fora do país e vive a sua vida. Então existem prós e contras de você ir com alguém. Logicamente, se você vem com alguém, como eu disse, que você já tem uma afinidade, que você já conviveu, ou você já é casado há algum tempo e está feliz com essa pessoa e decide sair, a chance disso dar certo e continuar dando certo ainda é muito maior, né? Você vai se dar muito bem, até porque você sempre vai ter aquele alguém ali para te ajudar a tomar decisões, e você também tem o lado bom e o lado ruim. Vocês têm que tomar decisões juntas, decisões que influenciam a vida dos dois. Né? Às vezes, muitas vezes, um ajudar o outro financeiramente, né? Ambos têm que se ajudar, tem que ter ali aquela afinidade financeira também. E você ir sozinho não é um problema, porque às vezes você sair sozinho, eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar aqui também, onde eu falei um pouco mais também da minha história, quando eu vim sozinho. Às vezes você ir sozinho, você consegue dividir a casa com mais pessoas, mas dividir casa é aquilo, você tem que se organizar com essas pessoas, né? Eu conto a história de quando eu fui para Irlanda e a gente se juntou lá, eram 10 pessoas numa casa, 2 pessoas por quarto. A gente fez uma reunião, criou regras, normas, cada um seguia certinho. Tinha uma pessoa que não seguia, né, que acho que era uma menina lá de Minas Gerais, e a gente juntava dinheiro para comprar as coisas básicas de todo mundo, colocava lá no nosso cofrinho, deixava até numa lareira dessa, né, um cofrinho, e com dinheiro pra gente comprar coisas básicas que ficava, por exemplo, coisas de banheiro e coisas de limpeza, né? Porque cada um tinha sua comida, cada um tinha suas coisas, e a gente colocava isso. A menina, por exemplo, não tinha essa organização e ela ia lá e pegava o dinheiro do nosso porquinho e usava para pagar o ônibus dela. Aí quando a gente ia comprar o papel higiênico, comprar o produto de limpeza, detergente, essas coisas, a gente abria, não tinha nada. E aí a gente começou a um desconfiar do outro. Isso começou a gerar um problema dentro da casa. Pô, alguém tá pegando dinheiro, né? Não vou dizer roubando, mas pegando dinheiro e não avisando, né? Se você precisar. E depois que a gente chegou na discussão, ela falou: ah, não, eu que peguei porque eu tava sem dinheiro, tava com pressa e precisava pagar o ônibus e tal. Só que é um pouco de responsabilidade, um pouco não, muita irresponsabilidade, porque eram 10 pessoas, as 10 tinham responsabilidade de pôr dinheiro ali, de cuidar da casa, cada um limpava a casa em um fim de semana, né, as áreas comuns, né, sempre todos que comiam lavavam louça e tudo isso, porque essas pequenas coisas vão influenciar quando você estiver dividindo casa com alguém. Por isso não vale a pena, eu digo que não vale a pena você ir morar com uma pessoa de cultura totalmente diferente, né, digamos assim, sei lá, um chinês. Morei com um chinês, o cara não lavava nada. Ele enfiava as panelas dentro de sacola, tá ligado? Pra não lavar, e ficava, a panela sumia. Então é uma série de coisas que vão acontecendo, mas existem seus prós e contras. Por exemplo, morar sozinho, né, que eu falo morar sozinho é dividir casa com mais pessoas. Se você tem uma organização, você acaba economizando muito mais do que somente um casal. Só que um casal vocês têm mais liberdade, né? Você tem mais espaço, né? É estranho você morar numa casa onde tem 10 pessoas. Às vezes a sala estava cheia, não tinha lugar nem para sentar, né? E ao mesmo tempo, tinha aqueles momentos de amizade feliz, né? De sexta-feira à noite, todo mundo junto reunido, jantando junto ou brincando, né? E essas coisas. Eu não tinha muito isso porque eu trabalhava de semana, de segunda a sexta, e o pessoal trabalhava mais de fim de semana. Então eu acabava ficando sozinho em casa, que pra mim também era ótimo, porque eu tinha a casa livre pra mim, era meu dia de limpeza, eu ia lá, limpava tudo, ficava naquele espaço limpo, fazia minha comida e curtia um pouco o espaço. Às vezes você também, morando com pessoas, você acaba se prendendo, né, e se limitando ao que incomoda as outras pessoas. Eu sou muito assim, se eu sei que tem uma pessoa ali, eu sei que ela não gosta de uma determinada coisa, eu acabo meio que me segurando pra eu não fazer. Tem gente que não tá nem aí, sai fazendo, incomoda os outros e assim vai. Então existem seus prós e contras, mas se você realmente pensa em ir embora, não desista de ir embora só porque você não tem ninguém. Não case com alguém ou crie toda essa relação só para você sair do país, porque aí vai ser pior, porque você tá fora do país com alguém que você não tá se dando bem, você tá discutindo, eu passei também por isso, vai ser muito ruim, porque ainda é um relacionamento muito íntimo, né? Digamos assim, você vai com uma namorada que você não tem aquela experiência de vida com ela, e aí as coisas começam a não dar certo lá, isso tudo vai pesando, e aí entra a família, né? Dependendo
do nível de relacionamento que vocês tenham. Então, tem prós e contras. Se você quer sair, não dependa de pessoas. Eu saí, fiquei 7 meses sozinho, depois que a pessoa que estava comigo foi. Ou seja, eu vivi 7 meses sozinho, fiz todo ali o meio de campo. Quando ela veio, ela já veio com alguém. Ou seja, ela passou por uma experiência diferente de mim. Eu já fui sozinho de tudo, largando na época namorada, pai, mãe, irmã. Outra coisa que aconteceu comigo foi que eu tava 2 anos sem ir pro Brasil, né? Fiquei 3 anos lá, mas fiquei 2 anos sem ir pro Brasil e fui pro Brasil, acho que deu 2 anos depois. E 4 meses depois que eu tinha ido pro Brasil, meu pai faleceu. Ou seja, foi outro baque, porque aí veio a pressão de amigos me ligando, falando, você não vai vir, seu pai morreu. Só que não é assim, meu pai morreu na sexta, eu não conseguia comprar um voo para chegar em casa antes do domingo. Então era meio que impossível. Aí eu e minha família, né, minha mãe, minha irmã, que tiveram muita força longe de mim e me deram muita força enquanto eu estava fora devido ao falecimento do meu pai, a gente ficou um dando força pro outro e rolando tudo isso. Amigos me falando, você não vai vir pro velório do seu pai, você é ingrato, e gente me julgando de tudo quanto era jeito, mas eu não ia conseguir chegar, eu ia chegar, meu pai já tinha sido enterrado. Meu pai morreu na sexta, foi enterrado no sábado, eu só ia conseguir chegar no domingo. Eu ia chegar, ia só chorar e trazer mais dor pra minha família, fora o custo financeiro que isso teria pra mim, né? Logicamente, nada cobre, né, a perda de uma família, não tem valor, mas eu ir para lá eu não ia ter contato com meu pai, eu só ia ver minha família sofrer mais ainda, porque ia ser mais um reforço, a gente ia estar todo mundo vulnerável, ia provavelmente afetar na minha decisão de ficar fora do país ou não, e o que acabou afetando de uma certa forma foi o que fez eu voltar para o Brasil, foi o falecimento do meu pai. 1 ano depois eu falei, ó, quando o meu visto terminar eu volto, e foi o que aconteceu, né, 1 ano e meio depois. Mas são coisas que podem acontecer, então o que você tem que fazer é ser o melhor filho possível, né? Ser a melhor pessoa possível para aqueles que estão próximo de você. Logicamente, a gente passa por problemas de relacionamento, discussões, mas a gente tem que saber o que é válido, o que a gente é capaz de fazer pela gente e pelas pessoas que a gente ama. E tudo isso vai pesar, né? Eu tive uma experiência que foi incrível. Hoje eu falo, talvez eu não mudasse nada. Se eu pudesse mudar, a única coisa que eu mudaria era que meu pai ficasse vivo, mas isso era uma coisa que aconteceu, né? Ele teve uma morte súbita. Então, infelizmente, isso acontece. As pessoas, você tem que contar com isso, né? Hoje eu tô longe do Brasil novamente. Fiquei 4 anos sem ir pro Brasil, praticamente, né? A última vez que eu tinha ido pro Brasil foi em 2015. Agora eu fui ano passado, em 2019. Foram escolhas, mas eu não fiz essa escolha simplesmente para eu ficar aqui vivendo e ostentando. Viajei bastante, fiz minhas mudanças de vida, como vocês podem ver aí no canal, tudo isso. Mas ao mesmo tempo eu guardei dinheiro e ajudei a minha família no Brasil. Tem gente que não precisa disso. E aí vai do relacionamento que cada um tem. Eu gostaria muito de poder ter ido viajar para o Brasil uma vez por ano, mas eu tive que abrir mão para poder guardar esse dinheiro para ajudar algumas coisas lá no Brasil para minha família e para mim também no futuro. Então a gente tem que pensar em tudo isso, pesar tudo isso, mas hoje em dia está muito mais fácil. Você consegue aí com o WhatsApp ter contato todos os dias com a sua família, se você quiser, né? Logicamente dentro do fuso horário. E é muito de cada um, mas se você quer sair do país, não se apegue simplesmente à experiência de cada um. Eu tive as duas experiências, não mudaria nada, né? A única coisa que eu desejaria era que meu pai tivesse vivo, mas isso independe da gente, né? Não era eu estar lá que ia fazer ele estar vivo, né? Não é eu ter ido para lá e eu ia nem conseguir ver ele, né? Se eu chegasse lá 2, 3 dias depois, mas é aquilo, você acaba sendo julgado por isso, pessoas pesando. Até agradeço a muitas pessoas, né? Porque eu escrevi uma carta agradecendo a todas as pessoas que estavam lá no velório do meu pai no dia. Eu fiquei no telefone e uma amiga minha leu essa carta para todo mundo, né? Agradeci, desculpas a meu pai, a minha família por eu não estar lá, mas era uma coisa que independia de mim. E aí são coisas que você tá sujeito quando você tá fora do país, né? Os seus familiares ficarem doentes, acontecer alguma coisa. Você tem que lidar com tudo isso, mas para isso você tem que dar o seu melhor para você e para as outras pessoas, né? Não adianta você às vezes abdicar da sua felicidade, dos seus sonhos, para tentar fazer as outras pessoas felizes, e isso não garante nada. Se eu tivesse lá, tudo teria acontecido do mesmo jeito. A diferença é que eu estaria lá, né? E eu não teria vivido o que eu vivi, que graças a tudo isso eu também consegui ajudar muito a minha família. Então a gente tem que pesar tudo isso, né? Você não deixe de viajar por causa de solidão. Aprenda a lidar com a solidão, se conheça, tenha autoconhecimento, procure se ocupar fazendo coisas que você gosta, seja escrevendo, lendo, viajando,
fazendo coisas úteis para você, né, para o seu crescimento pessoal, financeiro, economizando, guardando, investindo. Você se ocupa e aí a solidão não pesa tanto, né? E você consegue lidar mais com essa relação que você vai ter não só com as pessoas, mas também com o lugar, né? Se dê um pouco a cultura do lugar. Se você mudou para um lugar, você tem que mudar para um lugar que você gosta. Ah, eu vou para a Inglaterra por causa do dinheiro, mas odeio porque chove, porque faz coisa. Eu vou mostrar o dia aqui como é que tá hoje, ó. Muita gente só reclama. Mas ó, tá um dia bonito, céu azul e tudo mais, e eu tô aqui gravando um vídeo. Então, é muito relativo. Por isso que eu gosto, por exemplo, de casa com bastante janela, que eu gosto de sair bastante, para eu ver o dia. Porque se você fica aquilo que eu sempre falo em vários vídeos, se você fica preso a um lugar somente trabalhando, indo para casa, chegando em casa, dormindo ou ficando só na internet, você acaba não aproveitando o lugar e achando que aquele lugar realmente é uma porcaria. E a Inglaterra é maravilhosa, a Espanha é maravilhosa, Portugal é maravilhoso, desde que você tenha boas condições de trabalho e qualidade de vida e que você se dê essas condições. Não deixe se depreciar, ficar depressivo para ficar dentro de casa, ah, não vou sair porque eu não tenho ninguém. Saia sem ninguém. Você vai conhecer pessoas, vá, faça um curso, se você já fala inglês, faça algum outro curso onde você tenha contato com as pessoas, né? Às vezes as pessoas falam, ah, as pessoas aqui são preconceituosas. Não são preconceituosas, inclusive eu acho que existe mais preconceito no sul de Londres, de Inglaterra, da Inglaterra do que no norte, né? Logicamente, vai de você a encontrar pessoas. Eu já sofri algumas coisas lá em Londres que eu não gosto nem de falar e que aqui eu não sofri, que as pessoas são muito amigáveis. Logicamente, você não vai ter aquela relação com pessoas que você conheceu há um ano, como pessoas que eu conheço no Brasil, meus grandes amigos desde 98, desde 96, desde 93, entendeu? E a gente traz aquela relação, mas mesmo no Brasil a gente às vezes se engana. Quando a gente vai pro Brasil e encontra todos os amigos e vive só aquela festa, a gente esquece que a rotina do Brasil não é aquela festa. É você também estar muito ocupado a maioria do tempo, pagando conta, trânsito, trabalhando e tudo mais, e você vê seus amigos esporadicamente. Teve amigos meus que eu fiquei 3 anos sem ver morando em São Paulo. Entendeu? E aí quando você vai, você viaja e você mora fora, que você tenta encontrar todo mundo e você consegue isso, você acha, ah não, é maravilhoso estar com os amigos. É sim maravilhoso, mas a gente tem que entender que também cada um tem a sua vida, né? E quando você tá mais adulto, você tem mais responsabilidades, eles também têm mais responsabilidades, e às vezes você não consegue ver seus amigos. Então às vezes a gente confunde muito essa relação de amizade, né? De momento que a gente vive com as pessoas, como se ela fosse constante. E não é. Eu fui pro Brasil, consegui ver alguns amigos, fiquei 20 dias lá, vi poucos amigos dos que eu queria ver, alguns eu não consegui ver, e foi assim. Talvez se eu tivesse lá, eu também não tivesse visto eles, porque cada um tá na sua rotina, eles não conseguiram me ver, e eu não consegui ver eles justamente por causa da rotina deles. Então a gente tem que parar de achar que, ah, no Brasil a gente não passa solidão. Passa solidão sim, só que você tem que aprender a lidar com isso e colocar sempre seus objetivos, né, e colocar, fazer coisas para se desenvolver, para ter autoconhecimento, para não sofrer tanto a solidão. A gente vai perder pessoas. Eu perdi meu pai quando eu estava fora do Brasil sozinho, né? Minha família ficou no Brasil e sofreu talvez muito mais do que eu, porque eles estavam vendo ele. Teve gente que saiu comigo e bateu um mês, pediu para voltar e quando chegou no Brasil falou devia ter ficado. Eu morei com gente que ficou ali um mês, o cara chorava todo dia na Irlanda e desistiu e falou vou embora. E aí ele foi embora, quando chegou no Brasil se arrependeu, porque você começa a ter uma visão de tipo, pô, no Brasil eu tinha um monte de contato, no Brasil eu via muita coisa, no Brasil eu fazia muita coisa. Só que às vezes não é que você faz muita coisa, é que você aproveita mais os poucos momentos que você tem com aquelas pessoas. E você tem que começar a criar isso aqui. O que a gente quer criar hoje é, por exemplo, ter períodos onde vem meu sogro, minha sogra e conseguir trazer minha mãe, que é um dos objetivos da minha vida, né, para pessoas, pra gente se ver mais, se ver quando eu vou, se ver quando eles vêm, outras pessoas vêm pra cá, amigos daqui. Eu tenho poucos amigos aqui na Inglaterra, né, mas é aquilo, tenha poucos e bons. Não é quantidade que você precisa de qualidade e se autoconhecer, se auto se desenvolver. Existem prós e contras dos dois lados, tanto de você vir sozinho quanto de você vir acompanhado, mas vai de cada um. Então, primeiro de tudo, tenha o autoconhecimento, não se deixe levar porque, ah, eu acho que sozinho eu não vou aguentar. Eu também achava isso, quando eu cheguei na Irlanda, eu falei, o que que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é uma loucura, chovendo, fiquei na casa estranha, que eu vou deixar o vídeo aqui de novo, e vivi aquela história e não me arrependo e foi um super aprendizado, não foi bom, perdi, eu acho que cheguei na Inglaterra pesando, na Irlanda pesando 70 quilos e
quando eu saí do primeiros 3 meses eu tava com 58. Mas foi uma coisa interna que me fez mais forte, que me fez aprender a viver comigo mesmo, mesmo sem internet por 6 meses, falando com a minha família uma vez por semana, né? Que vocês viram aí no vídeo anterior que eu contei. Então é isso é um pouco da minha experiência. Não desista se você acha que a solidão vai ser um problema. Aprenda a lidar com ela, se ocupe com coisas boas, pare de ver problemas, se ocupe com os seus objetivos. E logicamente, em ver as pessoas que você realmente ama, mesmo que seja uma vez por ano, eu espero conseguir fazer isso uma vez por ano, se possível 2. Dá com tudo isso, é complexo, não é fácil, mas faz a gente um pouco mais forte. E às vezes você está rodeado de pessoas, não vai ser tão bom, porque você vai viver mais o problema do que a solução. E você também não vai procurar a solução, e às vezes você vai colocar a solução dos seus problemas na opinião das outras pessoas. Quando a gente tem, por exemplo, eu estou passando por um problema e eu quero uma ajuda de alguém, eu falo para 10 pessoas, isso mais me confunde do que me ajude a decidir, do que me ajuda a decidir sobre o problema. Então são várias coisas que vão pesando. Não desista se você quer ir sozinho, se você está acompanhado vai ser mais fácil, mas não quer dizer que vai ser um paraíso, tanto pode virar um problema isso também. Então cada um tem sua história, cada um tem sua vida, não se deixe levar pelos comentários, tenha autoconhecimento acima de tudo. Eu não tive coragem de sair a primeira vez, fiquei feliz de ter tido meu visto negado para o Canadá, fui morar em Santa Catarina, vivi lá um pouco separado da minha família, vi que eu tinha condições e que eu era capaz de viver longe deles por um período, e saí do Brasil, fui para Irlanda, voltei para o Brasil, fiquei 5 anos e agora estou na Inglaterra já há quase 5 anos novamente, vivendo muitas experiências boas e ruins, mas que fazem parte da vida. O que você tem que pensar assim: esse problema vai te destruir, vai te matar? Não. Então, meu amigo, continua e vai pra cima, não tem problema não. Esse problema você vai passar por cima dele. São só momentos, e quando ele passar ele vira piada, que nem a minha história na Irlanda virou comédia. Uma história que no começo foi bem depressiva até, mas depois a gente dá risada. E é isso que tem que ser, beleza? Então espero ter ajudado vocês aí, espero essa experiência seja legal, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais.